Era uma vez um jovem chamado Caíque, que vivia em uma pequena cidade, cercada por montanhas e rios que pareciam contar histórias esquecidas pelo tempo. Desde criança, Caíque sentia uma conexão inexplicável com os livros. Mas havia um problema. Ele não sabia como entendê-los de verdade. Caíque lia, mas era como se as palavras escapassem por entre seus dedos. Sentia-se perdido, impotente. Enquanto seus amigos se destacavam na escola e impressionavam os professores com respostas brilhantes, Caíque ficava em silêncio, sufocado por um sentimento de inferioridade. E ele tentava mesmo. Passava horas na biblioteca da cidade, o cheiro dos livros antigos misturado com o desespero silencioso que crescia dentro dele. Certa noite, depois de mais uma tentativa frustrada de entender um livro que todos consideravam uma obra-prima, Caíque desabou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Sentia-se burro, incapaz. As palavras estavam ali, mas ele não conseguia alcançar o verdadeiro significado. A dor de querer aprender e sentir que estava sempre sendo rejeitado era insuportável. Foi então que conheceu a doutora Helena Duarte, uma velha professora aposentada que passava os dias na biblioteca. A mulher viu a tristeza nos olhos de Caíque e se aproximou com gentileza. Perguntou o que o afligia. Quando Caíque contou sobre seu sonho de entender os livros profundamente, a doutora Helena sorriu e disse: Caíque, aprender é como escalar uma montanha. Você não pode alcançar o topo sem primeiro entender o terreno. Essas palavras ecoaram na mente de Caíque por dias. A doutora Helena decidiu ensinar a ele um método que havia desenvolvido ao longo de décadas de estudos. Chamava-se a análise do conhecimento, que na vida escolar e acadêmica chama-se análise de texto. Esta análise está dividida em 3 etapas essenciais. Se você seguir esse caminho, Caíque vai descobrir mais do que imagina. Vai descobrir sua própria força, disse a velha professora. A primeira etapa é a análise textual. A doutora Helena explicou que Caíque precisava começar pela base. Você não pode mergulhar profundamente sem primeiro entender a superfície, dizia. Caíque passou a fazer uma leitura cuidadosa de cada texto, tentando captar o seu propósito geral. Mas não parou aí. Pesquisava sobre os autores, tentando entender quem eram, no que acreditavam, o que moldava suas visões. E o mais importante, ele aprendeu o valor do contexto. Compreendeu que cada livro, cada texto é fruto de um tempo, de um lugar, de uma mente particular. Saber em que período histórico uma obra foi escrita ou que desafios o autor enfrentou podia mudar completamente o significado de uma frase. Caíque começou a ver o conhecimento como uma tapeçaria intricada, e isso fascinava. A segunda etapa é a análise temática. Depois de adquirir uma visão geral, Caíque mergulhava mais fundo. Fazia uma segunda leitura, agora mais cuidadosa, tentando entender cada ideia apresentada. Identificava os problemas levantados pelos autores, os argumentos apresentados, e, acima de tudo, a ideia central. Era uma luta constante contra o seu próprio desespero, mas algo dentro dele começava a mudar. Foi durante essa fase que Caíque percebeu que aprender não era uma questão de inteligência, mas de persistência. As noites insones, os dias frustrantes na biblioteca, tudo fazia parte do processo. E, pela primeira vez, Caíque começou a acreditar que talvez fosse possível. A terceira etapa da análise do conhecimento é a análise interpretativa. Agora, Caíque fazia uma terceira leitura, mas com espírito crítico. Questionava tudo o que lia. Será que as ideias eram originais? Faziam sentido? Eram coerentes com os objetivos e argumentos apresentados? Esse processo exigia coragem. Exigia aceitar que nem tudo o que lia era perfeito e que ele próprio tinha o direito de pensar de forma independente. As lágrimas que antes escorriam por frustração agora surgiam por outro motivo: superação. Caíque sentia que estava crescendo, não só como estudante, mas como pessoa. Não era mais o garoto que lia por obrigação, mas o jovem que lia por paixão. A doutora Helena continuou a guiá-lo, ensinando técnicas valiosas. Sublinhava as ideias principais, esquematizava conceitos para facilitar a compreensão e resumia o essencial para consolidar seu entendimento. Caíque absorvia cada ensinamento como se fosse um tesouro raro. Mas o verdadeiro tesouro foi perceber que aquele método não servia apenas para ler livros. Servia para a vida. Quando um problema surgia,
Kaique aplicava a análise textual. Observava a situação como um todo, compreendia seu contexto e tentava ver todas as peças envolvidas. Depois, passava para a análise temática. Explorava o problema profundamente, tentando entender o que realmente estava em jogo, quais eram os principais desafios e oportunidades. Por fim, fazia análise interpretativa. Avaliava todas as opções, identificava os melhores caminhos e tomava decisões conscientes e bem fundamentadas. Kaique se tornou um escritor brilhante. Sim, mas mais do que isso, se tornou alguém que sabia enfrentar a vida com sabedoria e coragem. A dor que ele sentiu, a frustração que quase o fez desistir, tudo se transformou em força. E se Kaique conseguiu, você também consegue. Não importa o quão impossível algo pareça. Não importa quantas lágrimas você tenha que derramar pelo caminho. Cada desafio é uma oportunidade de aprender, crescer e se tornar melhor. A doutora Helena tinha razão. Aprender é como escalar uma montanha. E quando finalmente você chega ao topo, a vista é sempre maravilhosa. Gostou dessa história sobre análise de textos? Se quer mais conteúdos como este, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.